Queria dar um oi para todos os alunos dos oitavos anos. E eu estava olhando as atividades que foram postadas semana passada, falando sobre a América Latina, e numa dessas atividades vocês deverão realizar um folder. Escolher um país e fazer um folder, né? Eu espero que todos estejam conseguindo pesquisar e assim encontrar algumas curiosidades, algumas coisas que sejam interessantes. Eu acredito, né, que a atividade que está lá sendo solicitada, ela tem que ser bem feita. O folder normalmente ele é colorido, tem que ter alguma legenda, algo escrito. O nosso desejo, né, o meu e da professora Márcia, é que vocês consigam realizar essas tarefas da melhor forma possível e principalmente com o tempo. Então, o que é que nós vamos combinar através aqui do vídeo? É que vocês ainda vão ter essa semana para realizar a atividade, né? Deixar ela bem ampla, porque ela exige pesquisas. E eu acredito que não é tão fácil assim em sala de aula, né? Porque nós temos 2 períodos, então sempre se dava 1, 2 semanas para realizar as atividades. Então vocês vão ter uma semana a mais para fazer também. Só que ele tem que ser bem feito, né? O que eu considero também o folder? Eu acredito que todo mundo deve estar pensando como é que eu vou fazer, né? Ter margem, o que eu vou colocar nele, quais são as informações. Se eu, como pessoa, né, pegasse e resolvesse fazer uma pesquisa sobre o Uruguai, sobre a Argentina, o que eu vou colocar lá, né? O que vai ter, o que chamaria a minha atenção, isso é um folder. E aí eu comecei a pensar, né, que atividade eu vou fazer para a próxima semana? E eu pensei em dar então um pouco de continuidade. A gente analisar, né, todo esse processo da América Latina, o que nós vivemos, quais são as influências, né? Uma delas que deixa bem claro, se nós estivéssemos lá em sala de aula e vocês fizessem a pergunta, né, qual o país, por exemplo, que mais está influenciando a nós aqui enquanto cultura? Qual o país que mais está influenciando nós hoje em questão de economia? Quais são os problemas que a gente enxerga? Quais são as dificuldades? Quais são as coisas boas que nós temos, né? Quem nós imitamos muitas vezes, né? Eu vou citar que a América Latina, às vezes, ela fica muito submissa. Quando eu olho assim na questão geográfica, porque nós estamos trabalhando em conjunto, né? Geografia e história, e eu analiso a questão geográfica e eu olho para o globo terrestre, né? Eu não tenho um globo em casa, senão eu estaria colocando ele até para a gente visualizar, né, como é que esse globo ele é colocado. Porque se eu pegasse uma espaçonave hoje e nós saíssemos da Terra em direção, né, subisse, vamos lá para o céu, como a gente chama, o que eu enxergaria? Eu não vou enxergar uma terra que tem uma localização que me diz se ela está para cima, se ela está para baixo. Isso vai depender muito do modo como esse foguete estaria sobre a terra. Então, no momento que ele estivesse passando pela terra, eu enxergaria, né, determinados países, conseguiria localizar regiões da terra, e assim eu ia ter uma ideia do que é estar para cima, para baixo, e mesmo assim eu não poderia dizer o que é em cima e o que é embaixo, porque esse globo ele está em rotação, e lembrando que eu estou dimensionando, né, mentalmente, quando eu olho para as coisas, eu estou dimensionando conforme aquilo que o meu cérebro está enxergando. Porque muitas vezes quando eu olho para um mapa, né, a impressão que a gente tem em questão do Brasil é que parece que ele está assim, né, e eu não vou cair, eu não estou caindo, mas mentalmente é como se eu visse ele sempre assim, né. Isso me faz lembrar umas coisas bem curiosas que estão acontecendo na atualidade, que até me apavoram, que é essa busca de provar que a Terra ela é plana, né, que seria até um absurdo. Com toda a tecnologia, com tudo que nós possuímos, com os satélites, né, que estão constantemente sobrevoando por esse planeta, tirando fotografias e mandando informações, ele não poderia, neste momento, estar mentindo. Até porque muitos de nós, dependendo do mecanismo que nós possuímos, a gente consegue, neste momento, entrar em contato com esses mecanismos e conseguir enxergar. Nós usamos um desses mecanismos, assim, de uma forma quase que constante, que é o próprio Google Maps, né? Muitos usam ele, então para a gente poder localizar, e lá a gente consegue aproximar, a gente consegue enxergar determinadas ruas, às vezes até uma casa e assim por diante. Então a Terra não é plana. Isso é um absurdo de pessoas que, querendo ou não, né, vou colocar desta forma, que dentro da sua ignorância, não quer aceitar o próprio avanço da humanidade, né? E aí a gente se prende a algumas coisas que eu digo assim, que precisa ter estudo para compreender, que é o próprio caso da Bíblia, né, quando ela diz, ai, a Terra é plana. Não, ela não diz que a Terra é plana, né? Ela coloca alguma coisa que é própria do conhecimento daquela época. Então, quando a Bíblia foi escrita, mesmo inspirada por Deus, ela não tinha, né, como acessar, por exemplo, um Google Maps. Isso tem que ficar bem claro para todos nós.
Mas a grande influência, se a gente olhar no mapa como ele é disposto hoje, boa parte para nós é dos Estados Unidos, né? Toda essa questão cultural, da cultura norte-americana, do laissez-faire, né? Da vida, como ela é dentro da sua própria liberdade. Isso me faz lembrar de um assunto lá do 9º ano, que é o American Way of Life, né? Que é o modo de vida americano, com as músicas, com as vestimentas, com os eletrônicos, né? Com esse bem-estar social que ele está muito vinculado ao material. Eu preciso ter muitos bens materiais para viver bem. Então, eu lendo o texto de semana passada sobre as questões da América Latina, isso é o que me salta aos olhos nesse primeiro momento, porque nós somos uma América Latina que a gente teve muita influência portuguesa e espanhola, né? Aqui no Brasil, de uma forma bem direta dos portugueses. E se nós olharmos todos os outros países que circundam o Brasil, eles vão ter uma influência muito grande da Espanha, que vão ser dois países que vão estar em choque em busca de novos territórios. Nós não podemos esquecer que quando eles chegam aqui nessa terra, o Papa, né, já tinha traçado uma linha em cima daquilo que iria pertencer a Portugal ou aquilo que ia pertencer à própria Espanha. Então era uma luta expansionista entre esses dois países que tinham um poder muito grande. Mas hoje, quais são os países que têm um poder muito grande e acabam nos influenciando? Então, os Estados Unidos, que eu citei, né? Quem de nós não fica escutando músicas que aos nossos ouvidos parecem ser tão prazerosas? Eu sou um que gosta de escutar muitas músicas norte-americanas, mas será que nós buscamos os significados delas para saber o que ela está me dizendo? Às vezes a gente usa dizeres nas nossas camisetas e quando a gente pergunta o que está escrito, a pessoa diz não sei, eu só comprei porque ela é bonita. E a gente acaba entrando dentro dessa cultura e a gente se apropria e faz essa cultura ser nossa. A cultura econômica hoje ela está se centralizando muito em vários países da Europa e principalmente a China, né? A China hoje é um país extremamente populoso, ele passa de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, se a gente comparar esse país, por exemplo, com o nosso, que tem em torno de 230 milhões de pessoas, a gente consegue mentalmente, né, ver quais são as grandes diferenças. E o que é importante em cima de tudo isso, né? Porque a China, ela precisa captar do mundo inteiro aquilo que é necessário para o seu bem viver, principalmente alimentos. E ela vai oferecer para o mundo a sua mão de obra barata e principalmente a questão dos eletrônicos. E nós, americanos, assim, de um modo geral, de toda a América, mas nós da América Latina, em vários estudos científicos demonstram que nós somos muito apaixonados pelo eletrônico, mas tem uma curiosidade, né? A revista Science American, eu não sei se eu vou estar falando corretamente, ela, de um estudo que ela fez aqui na América Latina, ela colocou que os latinos, eles amam o eletrônico, mas muitas vezes eles não sabem usar o eletrônico, né? Para que serve aquilo que ele possui nas mãos? Isso é fantástico. A gente tem que começar a parar para pensar e refletir sobre essas influências e o modo que isso atinge a minha vida e até que ponto eu consigo usar tudo isso de forma adequada. Então, assim como nós tínhamos toda a influência, né, de Portugal e Espanha, que isso ficou bem claro no texto da semana passada, com todos os outros países que foram elencados, né, que mostram que é a América Latina. Então, nós temos Portugal, nós temos Espanha, os dois países estão nos influenciando. Hoje nós temos Estados Unidos, nós temos a China e nós temos outros países, principalmente da Europa, que acabam, né, devido ao seu poder econômico, ditando algumas normas até mesmo para nós. É fantástico tudo isso, tá? E aí, pessoal, daquela época, e o vídeo agora ele vai se interromper, e aí o que eu vou fazer? Eu vou mandar esse pequeno vídeo e eu vou dar uma pequena continuidade para um segundo vídeo. Então vocês vão receber 2 vídeos e eu espero que todo mundo assista.